Vem sobre esse lugar, Jesus, com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Queremos, Senhor, essa noite alinhar o nosso coração ao teu, Senhor. E quebranta-nos, Senhor, diante de ti. Quebranta-nos, Senhor, para receber, Senhor, o que tu tem para nós, Senhor, esta noite, Pai. Precisamos de tantas coisas, Senhor, mas tu tens sempre, Senhor, o melhor para nós. E nós queremos viver, Senhor, melhor em ti. Nós queremos caminhar, Senhor, no melhor em ti, Pai. Nós queremos viver, Senhor, melhor em ti. Por isso, Senhor, abrimos nossos corações e nos rendemos a ti. E nos rendemos a ti, Senhor. Nos entregamos a ti, Senhor. Fazemos, Senhor, neste lugar ser um trono de louvor e de adoração a ti. Obrigado, Jesus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Pai. Obrigado, Jesus querido, porque em todo o tempo tu foste, Senhor, e és fiel, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Vem sobre esse lugar, Senhor, com teu fogo. Vem sobre esse lugar, Senhor, com teu vento. Vento de poder. Sopra neste lugar, trazendo cura, trazendo a tua libertação, Senhor, e trazendo a tua salvação, Pai. Vem sobre os teus filhos. Vem sobre os teus filhos, Jesus. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos a ti. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Oh, aleluia, Senhor. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom caminhar em ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós nos rendemos a ti, Pai. Aleluia. 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 Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo. Nos rendemos a ti, Jesus. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais.
esse lugar de louvor, de adoração. Enche esse lugar de palavras de amor para Ele. Enche esse lugar de adoração, aleluia. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como vendaval, sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Queremos viver, Senhor, em Ti, Pai. Queremos, Senhor Jesus querido, sentir, Senhor, o Teu amor a cada dia, Pai. E obrigado por viver isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por caminhar contigo, Jesus. Obrigado, Senhor, por ouvir o nosso clamor, Senhor, nossas súplicas. Obrigado, Jesus, por teus ouvidos, Pai. Estar, Senhor, atento, Senhor, às nossas orações, Pai. E nos quebrantamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nos rendemos diante da Tua presença, Pai. Tua palavra nos garante, Senhor, para um coração quebrantado, um coração contrito, Senhor. Jesus querido, Pai, Tu responde, Senhor. Jesus querido, Tu enxerga, Senhor, nosso coração e a nossa necessidade, Pai. E como um Pai bom, como um Pai maravilhoso, sempre tem o melhor para os Teus filhos, Senhor. Sempre tem o melhor para nós. E é nisso que nós cremos, Senhor. E é nisso que nós caminhamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Se você puder, aplauda Ele. Se você puder, diga um glória a Deus. Diga, seja bem-vindo, Jesus. Meu coração está aberto, Senhor, a Te receber esta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Exaltado é o Teu nome, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Se você desejar isso, diga: minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Diga isso mais uma vez. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Se você puder, levante suas mãos e chame por Ele essa noite. Diga: Jesus, anseio pela tua presença, eu anseio por ti, Senhor. Venha ao meu favor, venha, Senhor, nesta situação, venha, Senhor, nesse problema. Vem, Senhor, nós te amamos, Senhor, e eu te desejo essa noite, Pai, do mais profundo do meu coração. Anseio, Jesus, a tua presença. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória.
Sim, Senhor. Glória, 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 glória. Glória ao teu nome, Senhor. Estamos na tua casa, estamos na tua presença, Senhor. Jesus disse que o templo seria o lugar da manifestação da tua glória, Senhor. Esse é o lugar da manifestação da tua glória, Senhor. Através da nossa oração, da nossa intercessão. Jesus disse: a minha casa, a casa do meu Pai, será chamada casa de oração. Foi o que o Pai disse. Nós estamos aqui reunidos na tua presença mais uma vez, Senhor. Saímos da nossa casa e estamos na tua casa para orar e clamar ao Senhor, clamar pela tua glória, Senhor, clamar pela tua presença, Senhor, clamar pela tua graça na nossa vida, Senhor, clamar pela tua misericórdia, Senhor, pela cura que necessitamos, pelo milagre que necessitamos também, Senhor. Mas acima de tudo, nós estamos aqui por causa da tua glória, porque a tua glória nos inspira. Nós somos chamados, nós somos motivados, Senhor, pela tua glória, ó Pai. Na tua glória a plenitude, na tua glória, Senhor, a salvação, na tua glória a cura, a milagre, Senhor. Então, nesta noite nós oramos por aqueles que nos ouvem, por aqueles que estão em outros lugares, nas suas casas, que a tua presença, que a tua glória se estenda, Senhor, que a glória alcance cada lugar de necessidade, de luta, de dificuldade, Senhor. Que a tua glória alcance nossa vida, alcance nosso trabalho, os nossos negócios, nossas empresas sejam tocadas pela tua glória, Senhor. Todo lugar onde nós estivermos, Senhor, seja um lugar da manifestação da tua glória, da tua presença, Senhor. A glória do Senhor está onde o Senhor é glorificado. A glória do Senhor está onde o Senhor é exaltado. A glória do Senhor está onde o Senhor é levantado, ó Deus, e onde o Senhor é adorado na plenitude, ó Senhor. Quando o Senhor é honrado, a tua glória se manifesta, Senhor. A tua glória se manifesta quando nós levantamos nossas mãos no santuário e bendizemos ao Senhor. É neste lugar que a tua glória vem, Senhor. Seja na nossa casa, seja onde for, Senhor. Nós precisamos de lugares da manifestação da tua glória. Nós precisamos de vidas que manifestem a tua glória em todos os lugares onde elas estiverem, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta noite, por esse tempo. Nós oramos pelas famílias, nós repreendemos todo o mal, nós assumimos nossa posição de guerra e de batalha hoje, Senhor. Nós tomamos as nossas armas espirituais para combater contra todo espírito contrário, Senhor, a manifestação da tua glória. Todo espírito que se levanta contra a tua presença, nós repreendemos no nome de Jesus. Que venha a tua glória neste lugar. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, te exaltamos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem-vindo essa noite na casa do Pai. Não se senta antes de dar um abraço bem forte no irmão ao seu lado. Isso, abençoa a vida dele. Muito bem. Estamos juntos mais uma vez, na presença do Senhor. Aleluia. Amém. Como é bom estar com os nossos irmãos. Aleluia. Obrigado, irmãos. Podem sentar-se. Confesso para vocês que eu creio que as crianças têm alguém que vai ministrar para elas. Isso. Confesso para vocês que final do ano a gente não pode esconder que a gente está cansado, né? A gente vai acumulando e então, tantas coisas, tanto trabalho, tantas lutas, dificuldades, né? Hoje agora à noite estive com um pastor e quantas lutas, quantas batalhas ele está enfrentando.
e muitos outros. Servos de Deus estão passando por muitas dificuldades, alguns com suas famílias, com seus filhos. Estamos em tempos de grande guerra e grande batalha. Há quem diga que a igreja vai entrar nos seus melhores anos. Está claro que nos tempos de luta e de perseguição, nos tempos de dificuldades, foi quando a igreja mais cresceu, mais prosperou. E tomara que se cumpra realmente, mas isso não vai acontecer sem guerra. Isso não vai acontecer sem batalha. Isso não vai acontecer se nós ficarmos acomodados em casa sem buscar o Senhor. Não vai acontecer. Há algo que temos que fazer. Há uma batalha que temos que empreender. Senão, nada acontece. Essa que é a verdade. Nós queremos que as pessoas orem por nós. Nós queremos que Deus faça milagres na nossa vida. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas se nós não fizermos, se nós não buscarmos, se nós não batalharmos, nada vai acontecer. Essa é a grande verdade. Nunca Deus, nunca o Espírito Santo vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Porque Deus nos criou com capacidade. E se nós não exercemos essa capacidade, Deus não nos criou para sermos manipulados por Ele. Nós não somos marionetes na mão de... Deus não quer manipular-nos como se manipula uma marionete. Deus não quer fazer isso. Deus nos criou com uma capacidade tremenda de escolher, de decidir, de fazer, de criar. E por isso Ele espera que nós o façamos. E o que nós vamos fazer, Deus vai abençoar. Amém? O que nós fizermos, Deus vai abençoar. Por isso diz a palavra que Ele vai prosperar o trabalho das nossas mãos. Ele não vai fazer por nós. Ele vai prosperar aquilo que com as nossas mãos nós fazemos. Então isso é muito importante. Por conta disso, não existe, nós não podemos ignorar, e não existe uma isenção de lutas, de guerra, de batalha na nossa vida. Há períodos de paz? Sim. Há períodos de bênçãos? Sim. Há períodos de descanso? Sim. Há períodos de alegria? Sim. Mas também existem períodos de luta, de guerra, de batalha intensa. Né? E nós sabemos disso. E nós devemos estar preparados para todos esses momentos da nossa vida. Porque certamente eles virão. Agora, se nós não nos envolvermos na guerra espiritual, se nós não nos envolvermos, não existe aquela história de que, não, tudo bem, se você não mexe com quem está quieto, isso não existe, sabia? Porque essa ideia de que não mexe com o teu inimigo, não mexe com quem está quieto, senão ele vai te atacar. Isso não acontece com o nosso inimigo, com o diabo. Ele nos ataca constantemente. A palavra de Deus disse que ele rodeia, ele anda ao redor constantemente, todo instante, todo momento, buscando uma oportunidade. Ele não para, ele não descansa. Nós temos um inimigo incansável. Então, ele não está quieto nunca. Então alguém diz assim, eu não mexo com ele não mexe comigo. Isso não existe. Ele sempre vai te atacar. E você tem que estar preparado. Né? Deus disse ao povo de Israel que Ele o levaria a uma terra maravilhosa. Que Ele estaria com eles, que lhes daria vitória. E se você ler com cuidado as Escrituras, você vai ver que todo o propósito de Deus era levar o seu povo a um lugar de cuidado, de provisão, um lugar de descanso. Mas isso nunca iria acontecer sem que eles fizessem a parte deles. Deus poderia ter pego Israel, pegar todo aquele povo, trasladar eles de onde eles estavam para a terra prometida. Problema resolvido. Seria muito mais fácil. Gostaríamos muito que Deus evitasse na nossa vida os problemas.
que nós pudéssemos pular essa parte. Pula essa parte. Gostaríamos muito de pular essa parte, mas não é possível. Vamos passar. E Deus disse ao povo: vou levar vocês para um lugar que eu quero abençoar vocês. Não lhes vai faltar nada, vocês serão abençoados, vocês terão descanso. Mas para chegar lá, vocês vão ter que passar por muita coisa. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que enfrentar inimigo, tiveram que enfrentar necessidade. Tiveram que enfrentar dificuldades físicas, materiais. Tiveram que enfrentar um inimigo que constantemente se opunha. E essa história, essa conquista, essa história do povo de Israel, nós encontramos nos livros, nos primeiros livros da Bíblia. Essa história que nós encontramos de maneira natural, elas têm grandes princípios espirituais para a nossa vida. Por isso nós precisamos muito ler. Jesus mencionou o Antigo Testamento, Paulo mencionou o Antigo Testamento, Pedro mencionou o Antigo Testamento. Todos eles falaram de como Deus agiu, como Deus estava presente na história do seu povo, como Deus livrou o seu povo e como tudo o que acontecia tinha o propósito de chegar até Cristo. Tudo tinha o propósito de chegar até Cristo. Então, nós vamos entender isso. Então, há uma batalha, uma guerra espiritual, que de vez em quando a gente precisa ser lembrado dela, porque a gente se esquece, às vezes. Que a nossa luta não é contra o patrão, não é contra o presidente, não é, embora dá vontade de não deixar para lá. Nossa luta não é contra o vizinho, a nossa luta não é contra a sogra, não é. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Ela é espiritual, as armas são espirituais, ela está presente constantemente. Se pudéssemos ver o mundo espiritual, nós veríamos a grande guerra que existe. Nós poderíamos enxergar que enquanto nós estamos aqui, há um mover, há uma guerra, há uma batalha espiritual no mundo que nós não enxergamos, mas algumas vezes podemos senti-lo. E podemos saber que ele existe realmente. Porque algumas coisas que acontecem só pode ser guerra espiritual. Só pode ser guerra espiritual. Então, irmãos, nós precisamos conhecer algumas coisas. Quando nós falamos de guerra, de batalha, nós temos que nos lembrar primeiro, qual é a nossa posição? Qual é a minha posição nessa guerra? Qual é a minha situação? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho? Quais são as minhas armas? Qual é a minha posição? O que eu tenho para enfrentar essa situação? O que Deus me deu para enfrentar essa situação? Isso é importante. Deus não te deixa sozinho, nunca. Deus não somente está contigo, mas Ele te capacita. Ele te dá a força, Ele te dá as armas. Ele te dá a autoridade, Ele te dá a estratégia. Porque Deus é um Deus de estratégias. Também o que nós vamos entender, falando em estratégias, é que nós temos um inimigo que tem estratégias. Então nós precisamos também entender o perigo. Que nós estamos em perigo. A pior coisa que existe na vida de alguém é quando alguém ignora o perigo. A Bíblia chama de tolo aquele que ignora o perigo. Entende? Você não pode ignorar que há um perigo, que há um inimigo, que tem estratégias, e eu preciso conhecer as suas estratégias. E também eu preciso saber quais são as minhas armas. Que armas que eu tenho? A armadura, a palavra, a oração, o que eu tenho para usar contra este inimigo? Em primeiro lugar, nós vamos entender qual é a nossa posição, conhecer qual é a nossa posição. E a nossa posição é que como cristãos, nós estamos em um lugar de autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 20. Versículo 20 a 22. Efésios 1, 20. Diz assim. Outra vez, Efésios 1, 20. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas, a igreja. Esses versículos falam da posição de Cristo.
é uma posição, é um lugar de autoridade, de governo. Sobre todo principado, sobre toda autoridade. Aí o capítulo 2 e o versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e agora a nossa posição. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Que o Pai o elevou, que o Pai o colocou e o fez sentar, né, à sua direita, nas regiões celestiais, e lhe deu autoridade, governo, poder, não só nesta era, na era passada, mas na era presente, e colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e diz, e com Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós temos sim um lugar de autoridade e de poder, que nós podemos exercer em qualquer momento da nossa vida. Se um cristão experimentará vitória ou não sobre o inimigo, depende da visão que ele tem a respeito de si mesmo. Depende de entender em que lugar ele está. Se ele é um militante, se ele é um derrotado ou se ele é um triunfante. Se você é militante, é aquele que ainda está sentado nos lugares celestiais e ainda está lutando para ganhar a vitória contra o inimigo. O derrotado é aquele que, completamente ignorante da sua autoridade, do nome de Jesus, das nossas armas espirituais, do poder da oração, do poder da fé, esse está derrotado, está frito. Mas o triunfante é aquele que entende que está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Ele não apenas sabe da sua autoridade, mas ele exercita essa autoridade, ele toma essa autoridade em toda a situação da sua vida. Em qualquer momento, e principalmente nos momentos de lutas, de ataques, de dificuldades e de doenças. Muitas vezes, não foram poucas as vezes, que eu tive que aprender sobre a guerra e sobre a batalha espiritual. Muitas vezes. Sabe, às vezes, irmãos, Deus quer que você tenha consciência da presença de um inimigo. Me veio agora. Preciso contar isso para vocês. Não sei, você pode não acreditar, mas aconteceu comigo. Quando nós fomos para a Guatemala, em 1988, a nossa filha tinha 1 ano e 7 meses. Nós fomos morar num lugar feio, difícil. A gente não foi morar, não. Nós fomos morar num lugar muito difícil. Se eu descrever para vocês, eu não quero, de repente, tem gente de Guatemala que nos ouve. E eu não quero ofender ninguém, mas era difícil. Era pesado. O ambiente era terrível. Havia um espírito de alcoolismo, de violência, de miséria muito grande. Era um lugar extremamente difícil. E um dia, uma noite, uma madrugada, nós estávamos dormindo. Nós tínhamos um quarto apenas e compartilhávamos o banheiro em outro lugar. Tinha que sair no corredor para ir ao banheiro. Nós estávamos dormindo, de repente, logo no começo, logo quando chegamos, e de repente, nossa filha, que sempre foi uma criança muito agitada, o dia inteiro correndo, sem dormir, era uma luta. À noite ela dormia tranquilamente. De repente, ela acordou gritando, e ela tinha sentado na cama e estava encolhida, olhando para todo lado. E nós acordamos assustados, acendemos a luz. E o que aconteceu, Elisa? O que aconteceu? E ela disse, eu estou vendo bichos feios, eu estou vendo dragões, alguma coisa assim, ela disse. E então, de repente, a gente percebeu que o quarto estava meio nublado assim, e começamos a sentir um cheiro terrível. Era um cheiro de enxofre, uma coisa assim terrível, um cheiro terrível. E aí arrepiou tudo, e aí nós sabíamos que nós estávamos num momento de batalha, de guerra. Aí nós começamos a orar
Começamos a orar, ela gritava muito. Eu abracei ela e começamos a orar e a repreender. E entramos numa batalha. Eu não sei quanto tempo ficamos ali, em nome de Jesus, naquela batalha, naquela guerra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E abraçado com a gente, ela abraçada com a gente. Ela ainda chorava um pouco, gritava às vezes. Aí foi parando, e a gente orando, e a gente repreendendo no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. De repente a profetisa disse para mim assim, olha, estou vendo, estão saindo, estão indo embora. E aí eu vi quando o último saiu assim, tinha umas grades assim, saiu. Aquilo foi intenso, foi forte. Foi muito mais forte do que Netflix. Foi muito mais forte do que filme de terror. Muito mais, porque foi verdade, realidade. Aí eu fiquei perguntando, mas Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu vou falar, no ano que vem, eu vou adiantar um só para vocês, só para vocês ficarem com vontade. O ano que vem, um dos meses do ano, nosso tema vai ser visão espiritual. Imagina. E aí Deus me deu uma palavra sobre céus abertos. Que Deus quer ter gente que enxerga mais além das coisas naturais. Seja capaz de enxergar o que está agindo por detrás das coisas. Bom, vou adiantar isso porque faz 3 semanas que eu estou estudando todos os dias sem parar. Para o ano que vem, porque há uma palavra de Deus sobre nós, que nós vamos ter um ano forte, um ano intenso, um ano poderoso o ano que vem. E nós já estamos nos preparando para isso. Então, mas eu estou falando sobre céus abertos. Isso é a capacidade de poder enxergar mais além. E aí eu fiquei intrigado com aquela experiência, eu não podia dormir mais. Ela dormiu nos meus braços, ela se acalmou e dormiu nos meus braços. Coloquei ela de volta na cama, ela dormiu. Nunca mais aconteceu isso. E aí eu perguntei, Senhor, por que aconteceu isso? E eu fiquei intrigado com aquilo, passou um dia, passou outro dia. Aí em algum momento o Senhor falou para mim que era necessário que eu passasse por aquilo, para que eu pudesse entender que quando eu falar sobre isso, quando eu falar sobre guerra espiritual, quando eu falar sobre demônio, sobre inimigo, eu saiba que isso é real. Que isso não é uma experiência que apenas teve Pedro, Jesus, Paulo e outros, mas que eu tive essa experiência. Entende? Apesar de que, e isso não é história de fantasma, não, é realidade. Quando eu era criança, quando vocês sabem, meu pai era pastor, e meu pai, ele era caça-fantasmas. Não podia manifestar um demônio que ele estava correndo lá. E eu me lembro que eu era pequeno, eu nunca me esqueço disso, porque experiência terrível para uma criança. Eu tinha uns 5 anos, terminou o culto e se manifestou um demônio numa moça lá. E meu pai falou, fecha a porta e vamos orar. E estava minha mãe, ficou mais umas 2, 3 pessoas, e minha irmã era pequenininha, estava no colo da minha mãe, e eles começaram a orar, e ora, e grita, e pula, e nós lá. E aí eu estava assim, meio acordado, meio dormindo. Aí de repente começa, sai, em nome de Jesus. Aí o demônio falou assim, eu vou sair, mas eu vou voltar. Falou assim, eu vou voltar, porque quando ela vai jogar, é quando eu entro nela. Quando ela vai jogar e ela bebe, aí que eu entro, porque ela abre a porta para mim. Olha que isso não é brincadeira, sim ou não? Ela vai lá naquele lugar de jogo, ela joga, eu não sei que tipo de jogo, não me lembro bem, detalhes, eu não sei, eu tinha 5 anos, eu tenho 65, então faz 60 anos que aconteceu isso. Não queira que eu te dê detalhes, porque aí não dá, né? Aí não dá. Mas aí, eu me lembro, porque essa história eu vi, eu tenho detalhes, eu tenho flashes disso, mas o meu pai sempre contava, minha mãe sempre contava isso. Muitas vezes meu pai estava pregando e contava essa história. Aí, mas disso eu me lembro bem, que ele falou, eu vou sair, mas eu vou voltar, porque ela joga, porque ela fuma, porque ela faz isso, faz aquilo e tal, e vem na igreja. Aí, ele falou, estou indo. E aí, a porta bateu.
Brrr. Né? Gente. Aí continua, outro demônio. Sai em nome de Jesus, sai. Eu vou sair. Saiu a porta. Brrr. Cada demônio que saía batia a porta. Fechada. Aí o diácono foi lá ver se não tinha alguém batendo na porta. Não tinha ninguém batendo na porta. Eu nunca me esqueço disso. Eu guardo isso, esses flashes dessa experiência. Porque Deus, agora em Guatemala, Deus queria que quando eu vou partir para o ministério, você é um pastor, eu tenho que ter certeza da realidade, que isso não é história, que isso não é conto, que isso não é misticismo, é realidade. A guerra espiritual, a ação dos demônios, a perseguição do maligno é real. É real. Então, e nesta época em que nós estamos vivendo, a atividade do maligno está aumentando cada vez mais. Essa coisa do povo no Halloween, ficar se vestindo de demônio, a gente, irmãos, acha que tudo isso é coisa inocente, que isso não tem problema nenhum. Não é nenhuma inocência nisso. Existe um poder que age por detrás de tudo isso para roubar, matar, para destruir as vidas. Entende? Hoje vocês viram de novo nosso congresso lá, de novo, porque cada instante esse pessoal vai lá e tenta entrar com a aprovação do aborto. Tenta entrar, não tem consciência de isso é morte, que isso é crime, que é uma vida, que a vida está na concepção, que a presença do Espírito está na concepção. Essas pessoas não entendem, isso é maligno, é diabólico. Uma vez, eu tratei de uma pessoa, uma senhora, era uma senhora, eu atendi, naquela época eu era pastor ainda, atendia, essa senhora veio e ela disse, eu preciso que você ore por mim, eu tenho um espírito de um bebê que está me perseguindo. E eu disse, como assim? Ela disse, eu sonho, eu acordo de madrugada assustado, eu sinto que tem uma presença de um bebê no meu quarto e está me perseguindo. Eu disse, mas... E comecei a conversar com ela. Entrei num tempo de aconselhamento e tudo. E aí eu perguntei, a senhora alguma vez cometeu aborto? Ela disse, cometi aborto. E ela falou, mas agora está acontecendo isso comigo. Agora eu estou sonhando com um bebê todo o tempo, que fica sorrindo para mim, um bebê, ainda com a placenta ainda, o pedaço da placenta, do cordão umbilical. E eu disse... e ela disse, e às vezes eu acordo, eu sinto que está ali do meu lado. Às vezes chora, eu sinto chorar. Arrepiou já, né? Aí, eu falei assim, bom, a senhora alguma vez já tratou com isso? Ela falou, não, eu fiz aborto, larguei para lá, nunca mais mexi com isso. Eu falei, pois é, mas agora o diabo está te cobrando isso. Porque o aborto é sacrifício. É sacrifício, você derrama sangue. É sacrifício de sangue. Porque não existe aborto sem derramamento de sangue. Aí eu comecei a orar por ela. Orei, ela chorou, mas chorou muito. Teve algumas manifestações assim, orei, Senhor, liberta, Senhor, liberta. E orei de novo, e tivemos um tempo de guerra, de batalha, repreendi aquele espírito, aquele demônio que estava perseguindo ela, perturbando a vida dela, e passou. Terminamos de orar. E aí, ela foi embora. No outro domingo, ela veio. E aí, minha irmã, como é que está? Tudo bem? Apóstolo, acabou. Nunca mais, não sonhei mais. Não tenho mais problema. O Senhor me libertou. O Senhor Jesus me libertou. E eu disse, glória a Deus. Mas imagina, isso é uma coisa real. Eu não estou inventando isso é uma história real. E você também não pode dizer que aquela irmã estava inventando isso, não. Ela estava sofrendo com aquela situação. Era real para ela. Entende? Era real para ela. Então, nós estamos envolvidos numa batalha. E nesta época que nós estamos vivendo, a atividade demoníaca está cada vez maior. E é vital que nós, cristãos, nos levantemos
em posição, com a nossa posição em Cristo, de tomar autoridade contra todo esse mal que está imperando no mundo de hoje. Né? Nós estamos envolvidos numa batalha pela reconquista da terra, pelo reino de Deus. Vamos reconquistar a nossa terra. Amém, irmãos? Reconquistar a nossa terra. E agora nós também precisamos entender contra quem é a nossa guerra. Contra quem é a nossa guerra? A nossa guerra não é contra as pessoas. Não é contra nem aquele abençoado que me persegue, nem aquele que me fecha no trânsito. Né? A minha guerra, tem gente que faz guerra à toa. A gente precisa começar, irmãos, largar os mimimis e começar a escolher melhor as nossas batalhas. Que às vezes a gente batalha por coisas que não valem a pena, que não são importantes. Escolha as suas guerras. E não fique aí guerreando com qualquer coisa, com qualquer probleminha, com coisas que não valem a pena. Efésios capítulo 6, versículo 11, um texto muito conhecido nosso, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, do inimigo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa guerra. Entende? Então, por isso, nós vamos conhecer o inimigo. O apóstolo Paulo, lá em 2 de Coríntios, capítulo 2, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, nós não ignoramos as suas intenções. E tem outra tradução que diz assim: nós não ignoramos os seus ardis, nós não ignoramos os seus propósitos. Isso é, a gente conhece bem o nosso inimigo, nós estamos atentos ao que ele quer, ao que ele faz, como ele age. Nós estamos atentos. Nós não vamos deixar ele escondidinho, fazendo as coisas camuflados. Camufladito, escondidinho, dando uma de bonzinho. Não, dando uma de Gasparzinho. O fantasma amigo. Eu acho que eu falei uma coisa agora que acho que tem gente que está olhando para mim dizendo: de que é isso que o apóstolo está falando? Alguns acho que nem sabem, né? Quem que é Gasparzinho? Pois é a vantagem. Então, nós precisamos saber qual é a estratégia do inimigo. Qual é a estratégia do nosso inimigo na nossa vida? Saber qual é a estratégia do inimigo neste mundo. Neste mundo. Olha só. Em 2 de Coríntios 4:4, 2 de Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz assim: nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o Deus desse século. É um maligno, a maldade, a mentira. Há tanta mentira hoje que a gente não sabe mais em quem acreditar. Você liga a televisão, você olha a internet, você não sabe mais o que essas pessoas estão dizendo, se é verdade, se é mentira. Aliás, acho que a gente sabe que a maioria mente. Como essa senhora que foi agora lá em Belém, no COP, essa senhora, meu Deus do céu, vocês sabem do que eu estou falando, misericórdia. Ela foi dizer que Amazonas, um discurso para não sei quantas mil pessoas, dizendo: Amazonas tem 40 milhões de habitantes, no Amazonas tem 40 milhões de habitantes, 400 tribos indígenas e 300 línguas indígenas. Mas nem no mundo tem isso. Como? Amazonas 40 milhões? Então, é mentira. Tudo se quer ganhar pela mentira. Se quer ganhar, se quer governar pela mentira, se quer fazer fama pela mentira, tudo aí. Então você não pode mais acreditar em ninguém. Por isso, nós precisamos mais do que nunca crer na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, cada vez mais nos apegar a Cristo, porque Ele é verdade. E não existe verdade fora dEle.
Porque a mentira hoje está em todo lugar. Se a mentira está lá em cima, quanto mais aqui embaixo. Né? Então, como é que pode alguém mentir descaradamente desse jeito? E todo mundo, está todo mundo abobado. Não é possível. Perder a noção de valores, perder a noção do ridículo. Né? Perder a noção de tudo, alguém dizendo, eu sou o pai dos pobres, e o pai dos pobres está lá num iate de luxo, dançando e bebendo. Eu, pai dos pobres. Fica tranquilo, eu não vou me candidatar a nada e não quero ser político. O que eu estou falando é sobre o espírito que está agindo por detrás dessas pessoas. O espírito que está agindo por detrás dessas vidas. Sim ou não, irmãos? Pois Jesus, quando disse o mundo está no maligno, a palavra que ele usa aí quando diz o mundo está no maligno, é aquela palavra que se coloca, ou que se colocava, nos jazigos do cemitério. Aqui jaz, já ouviram isso? Aqui jaz fulano de tal. E quando ele usou essa palavra, ele usou exatamente essa palavra. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Aí só para descontrair. Morreu a sogra do homem. Aí ele colocou assim no jazigo dela. Ele colocou assim, aqui jaz minha sogra querida, descanso em paz. Porque antes eles colocavam, aqui jaz fulano de tal, descansa em paz, né? Eles diziam, aqui jaz minha sogra querida, descanso em paz. Não tenho nada contra as sogras são maravilhosas, não tem problema nenhum. Né? Faz tempo que eu não tenho sogra, mas tudo bem. Né? Eu falo pela minha esposa, ela é uma sogra maravilhosa. E toda moça devia dar graças a Deus se tornar nora dela, porque ela é uma sogra maravilhosa. Então vamos lá. Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Acabou. Essa é a intenção dele, esse é o propósito dele, roubar, matar e destruir. Então nós vamos lutar contra esse inimigo. Há muito que aprender sobre ele? Sim. Hoje nós não temos tempo? Não tem. Nós não vamos falar sobre tudo isso neste momento. Mas eu estou me propondo daqui até o final do ano, talvez, a gente fazer uma série de estudos sobre guerra espiritual. Né? E tratar sobre isso para a gente entrar num ano intenso de Deus para a nossa vida. Para a gente entrar num ano onde a gente vai abrir, romper as barreiras, a gente vai derrubar os muros e entrar com toda a força para que Deus nos abençoe. E nunca mais o inimigo vai te levar outra vez para o buraco, nunca mais o inimigo vai tirar a tua liberdade, nunca mais o inimigo vai tirar a tua sanidade, nunca mais o diabo vai agir na sua saúde, nunca mais o diabo vai tirar a tua paz, nem roubar os teus recursos. Você vai se levantar num tempo de grande conquista em Deus na sua vida. Porque você não pode deixar o diabo te levar para a cama, para a morte, para a destruição. Ainda você tem muita coisa para fazer nesse mundo. E eu estou falando para você que nos ouve. E aliás, eu quero dizer para você que nós temos alguém aí, ao vivo, aí no chat, nosso chat ao vivo, anotando o seu pedido de oração. Você tem necessidade, está aí na sua casa, tem lutas. Então você você escreve aí no chat e a gente vai estar orando por você, intercedendo pela sua vida, pela sua casa. Mas nós precisamos saber lutar contra o inimigo. Né? Mateus 12, versículo 29, o Senhor diz assim, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Estou falando sobre o valente, sobre o espírito maligno que entra para roubar, para matar, destruir. Nós temos que aprender a amarrar, a repreender, a destruir, né, esse espírito da nossa vida. Agora também, nós precisamos, terceiramente falando, né, a gente também precisa aprender a usar as nossas armas. A arma se aprende a usar. Se aprende a usar. Já viram alguém, quando um policial, alguém pega uma arma e coloca na mão de alguém e diz assim, você sabe usar essa arma? Você precisa aprender. Para você ter como chama? Um porte de armas, você precisa fazer um curso e aprender a como usar uma arma. Certo? Você aprende. Os soldados eram treinados a usar armas.
como usar uma arma para ser mais eficiente. E aí o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo diz lá, no texto que nós lemos de Efésios 6, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E aí a espada do Espírito, o escudo da fé, e aí os calçado da salvação, o capacete da salvação, né? Então, o que acontece? Você tem que aprender, Davi, colocar uma armadura em Davi, não cabia nele, ele não sabia usar, ele teve problemas. Mas ele tinha uma arma que ele sabia usar muito bem. Aliás, a molecada de antigamente, sabia usar um estilingue como ninguém, irmão. Sim ou não? Quantos de nós que estamos aqui, a gente era bom nisso daí, não errava uma. Né? Pegava aqueles coisas de mamona assim, lembra? Aquelas mamonas assim, na orelha. Né? Davi não conseguiu usar uma armadura. Ele não sabia usar aquilo, ele não era um soldado naquele sentido, mas tinha uma arma que ele sabia usar bem, muito bem. E não precisou de muita coisa, uma pedrinha e uma mira perfeita e a força do Senhor. Sim ou não? Pronto. O inimigo. E o inimigo bem armado. Porque Saul diz assim, como que você vai guerrear contra Saul? Ele é soldado desde criança. Ele foi treinado desde criança para a guerra. E Davi, ele vem com experiência, com as armas dele. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então, mas ele tinha uma arma. E ele sabia usar bem aquela arma. 7 razões para a gente entender as estratégias satânicas. Primeiro, a gente tem que entender para a gente evitar o extremismo. O misticismo. Porque os demônios existem, mas eles não estão fazendo tudo. Calma lá. Se você fez coisa errada, não vai colocar a culpa no demônio. Sim ou não? Não vai colocar a culpa. É raro a gente encontrar pessoas que ficam vendo. Não é raro. A gente vê direto. Pessoas que ficam vendo demônios em todas as circunstâncias da vida. Por quê? Sabe por quê? Porque não querem assumir sua responsabilidade. Não querem assumir sua responsabilidade. O diabo me tentou. O diabo colocou aquela mulher no meu caminho. Pois é. Né? Mas você poderia ter dito não. Você não fez. E agora está sofrendo as consequências. O que acontece é, você teve a oportunidade de não fazer. Fez, não coloca a culpa no demônio. Porque muitas vezes o que o diabo faz é se aproveitar daquilo que a gente fez. Só. Ele fica de braço cruzado olhando, coitado, está se destruindo sozinho. E eu estou aqui só rindo. Não precisei nem fazer muito esforço. É isso que o Senhor quis dizer quando Ele diz, o mundo jaz no maligno. Na vida de algumas pessoas, o diabo não tem trabalho nenhum. Porque elas fazem tudo para destruir suas próprias vidas. Né? Quando se faz isso, muitas vezes, a gente não só está fugindo da responsabilidade, mas também a gente está evitando que aquela situação difícil, aquele problema, traga mudanças na nossa vida. Quando a pessoa não quer mudar, ela culpa outro. Quando ela não quer mudar, ela culpa o demônio, o diabo, o vizinho e outra pessoa qualquer. Né? Quando ela não quer mudar, quando ela não assume a responsabilidade, então não cresce, não tem crescimento espiritual, nem moral, porque a desculpa é a tentação. Outra coisa, para a gente eliminar também o extremismo, né? Esse extremismo e tudo mais, eu me lembro que uma vez, e isso é real, porque a pessoa que me contou foi um pastor, isso foi em Guatemala, ele me contou que eles foram para um retiro, e naquela época estava aquele mover de libertação, né? Era uma coisa tremenda, aquele mover de libertação, e aí eles estavam numa vigília, num acampamento, e eles estavam orando, e aí tinha um grilo que estava lá, e os irmãos começaram a ficar incomodados, e um deles assim, irmãos, parem,
O Senhor me chamou, o Senhor disse para a gente repreender agora, porque diz que o Senhor me mostrou que tem um demônio nesse grilo, que está perturbando a gente, que não quer deixar a gente orar. Entende o que eu chamo de extremismo? Aí eles começaram, sai demônio, sai do grilo, sai do grilo. Aí um dos pastores ficou bravo, começou a procurar o grilo, achou o grilo, foi lá e pá! Acabou. Acabou o demônio, acabou o grilo, acabou tudo. Entendeu? Então, o que acontece é, existe esse problema. As pessoas são extremistas, vão para um extremo e começam a ver demônio atrás do poste, em todo lugar. Entende? Por quê? Porque quer fugir da sua responsabilidade. Quando a gente quer fugir da nossa responsabilidade, a gente quer culpar todo mundo, culpa as pessoas por causa dos sentimentos, por causa da baixa autoestima, começa a culpar esse, aquele, porque não... Enfim, nós vamos sair disso, irmãos. Isso é uma batalha, isso é uma guerra, que interessa somente ao nosso inimigo, anular a nossa fé, o nosso trabalho, o nosso ministério, manter a gente no chão, manter a gente passivo diante das situações. Aí Jesus disse lá em Lucas 12, 4 e 5, ele diz assim, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, o Jesus está trazendo um alerta aqui. O que ele está dizendo é que não é que a gente tem que ter medo do diabo, não. O que ele está dizendo é que a gente não deve ignorar que existe um diabo e que ele é diabo. Né? Existe, é real. Então, a gente... Aí existe outro problema, que é, a gente tem que... tomar a nossa batalha, a nossa guerra, para a gente também não ficar toda hora falando de demônio, falando do diabo. Né? A gente não tem que atribuir as coisas ao diabo. Às vezes nós estamos, nesse momento, nós estamos aqui falando do nosso inimigo. Nós estamos dizendo que ele é mau, que ele é inimigo, que ele é diabo. Nós não estamos exaltando o demônio. Nós estamos exaltando Jesus, a sua palavra, a verdade. Né? Então, e a gente precisa conhecer as suas estratégias. Na próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar sobre as armas da nossa luta, da nossa guerra, da nossa batalha. Né? Sei que o Senhor nos vai permitir. Esse fim de ano é um ano de muito trabalho. Né? Então, a gente vai estar visitando as igrejas para o final do ano, mas a gente vai estar aqui firme, buscando ao Senhor. Eu quero, nesse momento, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Vamos orar. Eu quero que a gente aprenda a guerrear. Eu quero que a gente aprenda, né? Eu quero que a gente aprenda sobre a nossa guerra. Que Deus nos dê essa capacidade, né? Que Deus nos dê esse entendimento, em nome de Jesus. Talvez você esteja em guerra, talvez você esteja numa batalha aí terrível. Talvez você veio aqui hoje porque há uma batalha na sua vida. E você sabe que você precisa nesse momento do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Hoje eu dizia a esse pastor que esteve aqui falando comigo, eu disse, pastor, você precisa buscar a Deus para que Ele te dê uma estratégia nessa situação. Para que você tenha uma sabedoria para saber como tratar com isso. É uma situação difícil, é uma situação que nem a psicologia, nem ninguém vai saber dizer para você o que você pode fazer, mas o Senhor vai te dar uma estratégia. Como você pode vencer isso, como você pode sair vitorioso dessa batalha, dessa situação, dessa injustiça na sua vida. Deus vai te dar a estratégia para você vencer. Deus é bom, Deus nos ama. Você não está sozinho. Deus não vai deixar você sozinho nessa situação da tua vida. Deus vai te dar essa vitória. Deus está contigo, você não está sozinho. Você vai saber como tratar com isso.
Você vai saber. Eu estou falando pelo Senhor na tua vida agora. Estou te falando pelo Espírito. O Senhor vai te dar a sabedoria para você saber como tratar com isso. Você não vai se desequilibrar. Você não vai tratar isso nem com os gritos, nem com a violência, nem com atitudes erradas. Você vai permitir que Deus te dê graça e sabedoria para você vencer essa situação na tua vida. O Senhor está falando com você nesse momento? Diga amém. Se Deus está falando contigo, em nome de Jesus. Se você quer também, nós podemos orar por você. Nós podemos orar por você nesse momento, pela sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar no nosso lugar, isso. Fica na presença de Deus, porque eu sinto a presença de Deus hoje aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. E Ele nos quer, ajudar. Jesus amado. Quantos problemas, Senhor, quantas lutas, né? Olha, seu pedido, você que está aí na internet e entrou, seu pedido de oração está nas minhas mãos agora e nós vamos orar por essas situações que estão aqui, ok? Pode ser que eu não mencione, mas não importa, está aqui nas minhas mãos. E nós vamos colocar, e nós vamos orar e interceder por você nesse momento. Deus vai trazer essa cura que você precisa. Deus vai fazer esse milagre na tua casa. Deus vai libertar a tua filha, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Talvez você queira que alguém ore por você. Eu não vou pedir que você venha aqui. Eu vou pedir que você levante a sua mão no seu lugar aí. E alguém vai lá orar por você. Olha, tem uma mão levantada ali. Vão lá, pastores, por favor. Pastoras, vão lá. Vão lá nesse momento. Vão lá orar, por favor. Levante a sua mão. Mantenha a sua mão levantada. Isso. Quando forem orar por você, você abaixa a sua mão. Quando chegarem para orar por você, você abaixa a sua mão. Levante a sua mão aí no seu lugar. Mantenha levantada. Até que um pastor vai aí orar por você. Vamos lá atrás, gente. Olha, pastores, lá atrás. Tem uma mão levantada lá atrás. Isso. Muito bem. Pode ir 2, 3 também, não tem problema. Mas quanto mais forem orar, melhor. Isso mesmo. Vamos orar por essas vidas. Aí você no seu lugar. Orar pela tua casa. Vamos orar pela tua família. Vamos orar pela paz na tua casa. Vamos orar pela presença de Deus na tua casa. Vamos orar pela presença de Deus. Pela presença da paz, da alegria, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nenhum poder vai agir. Nenhum poder vai entrar, vai atuar na tua casa, na vida dos seus filhos. Eu oro, Senhor, por essas vidas que pediram oração, por fortalecimento espiritual, por doença, por dor de cabeça, por família, Senhor, que precisa de libertação do vício, libertação, Senhor, traz cura agora, Senhor, só o Senhor pode libertar, Senhor, esses espírito de vício, repreendemos no nome de Jesus, em nome de Jesus, sai dessa vida agora, nós te ordenamos, no nome de Jesus Cristo. Jesus disse que no nome dele, nós vamos expulsar os demônios. Os demônios vão sair. Os demônios vão sair em nome de Jesus. Os demônios vão sair dessas vidas. O Senhor vai deixar, Pai, esse demônio vai sair e essa pessoa vai ser livre para se libertar desse vício que está dominando a sua vida agora em nome de Jesus, Pai. Esse mal vai sair agora desta casa. Esse mal vai sair agora, Senhor. Essa doença vai sair agora, essa dor agora em nome de Jesus. Toda ansiedade que não deixa dormir, Senhor, que não deixa descansar, a ansiedade, Senhor, que tira o sono, que afeta o corpo, que afeta a alma, nós repreendemos agora esses espíritos malignos que geram essa ansiedade, esse medo, esse temor, e a pessoa não consegue dormir, nem descansar. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Vem a tua presença agora, Senhor. Vem a tua paz agora em nome de Jesus sobre esta casa. São várias pessoas, Senhor, várias pessoas cujos nomes nós temos aqui nesses pedidos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai,
Estende tua mão de poder sobre essas vidas agora. Traz a tua cura agora, Senhor. São problemas, são necessidades, são lutas, são batalhas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, entre em cada lar agora, em cada casa, em cada necessidade, Senhor. Clamor daqueles que estão necessitando de um milagre, Senhor, de uma libertação, de uma cura nas suas vidas. Situações que os médicos já não conseguem resolver, situações que a medicina já não cura. O Senhor tem poder, Pai. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há autoridade nesse nome. No nome de Jesus. Repreendemos a doença. Repreendemos a dor nas costas. Em nome de Jesus, no nervo ciático. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, por uma visitação do Teu Espírito, por uma visitação do Teu poder, em nome de Jesus. Todo espírito de mentira nós repreendemos, todo espírito de enfermidade nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, poderoso Deus, poderoso Senhor, Pai eterno, Deus bendito, louvado seja o Teu nome, glória ao Teu nome, Senhor. Santo, 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 nós Te adoramos, porque essa é uma noite de libertação para a nossa vida. Nós não vamos permitir que o diabo roube mais a nossa paz, roube a nossa alegria, a nossa segurança, nem roube a nossa esperança no Senhor e na sua palavra, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, te agradecemos. Diga amém, diga amém, diga amém bem forte. Isso, agradeça ao Senhor forte aí no seu lugar. Diga obrigado, Senhor, nós cremos, aleluia. Vamos deixar todos esses pedidos de oração aqui, para que o nosso povo, que o nosso ministério, o povo de intercessão, nossos intercessores, continue orando por essas vidas. Podem sentar no seu lugar um instante. Nós já vamos terminando também. Domingo nós estamos aqui, domingo nós começamos a falar sobre esse tema, integridade. E eu tive várias pessoas que me escreveram, que falaram comigo, que para elas foi muito importante o que elas ouviram e receberam. Integridade, ser inteiro com Deus, estar inteiro com Deus, né? E não, integridade significa não fazer concessões, falei sobre isso, não fazer concessões, né? A gente tem feito muitas concessões, e essa palavra está aí, correndo por todos os lados. Eu quero falar com você uma coisa, você precisa nos ajudar. Você entra lá no YouTube, no canal oficial de Cristo Centro Pirituba, e você pega o link e manda isso para pessoas. Você nos ajuda a divulgar nosso canal, e também você abençoa vidas. Se tem pessoas que precisam ouvir sobre isso, pessoas que precisam dessa palavra nas suas vidas, e você pode estar dando um presente para ela quando você faz isso, tá bom? Faz isso e você ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus. Muito bem. Olha, nós temos pessoas maravilhosas, queridas, que nos honram com a sua presença hoje aqui, e nós queremos conhecê-los. Que bom que você está aqui, não sei como você veio, mas é importante que você está aqui, né, com a gente. E aqui nós gostamos muito de receber as pessoas e abraçá-las, né? Nós gostamos muito de abraço, porque eu gosto de abraço, né? Então, eu vou pedir que você fique em pé, por favor, ao chamar o seu nome. Está conosco pela primeira vez, e fique em pé, permaneça em pé. Ronaldo Pugliese. Esse sobrenome não me é estranho, né? Rosimeire Pugliese, tá certo? Estou falando Pugliese, isso. Leonardo, que é uma criança, deve estar com as crianças. Lavínia também é criança. Joailson Cecílio da Silva está ali, nosso irmão. E Vitória de Souza, que também é uma criança. Vitória de Souza, que também deve estar lá em cima. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Não? Muito bem. Então nós vamos lá dar um abraço bem forte nessas vidas queridas. E dizer que elas são muito bem-vindas hoje aqui. Que é uma alegria poder recebê-los, né?
Isso, abraço. Amém, aleluia. Amém. Como é importante isso, né? Receber esse abraço e saber que você é bem-vindo neste lugar. Que alegria, que alegria. Muito bem. Muito bem, muito bem. Deus é bom, né? Que bom tê-los aqui. Que bom recebê-los hoje aqui. Isso, a música acabou, mas continuando a alegria aí. Continuando a alegria aí. Amém. Muito bem. Que alegria poder receber cada um de vocês hoje aqui na casa de Deus. Sejam muito bem-vindos. E, amém. Glória a Deus. Amém. Olha que alegria, né? Os irmãos já começam a trocar até as receitas de bolo e tudo mais, né? Não, a receita de bolo é para o final, tá bom? Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente, só lembrando aos nossos líderes, auxiliares pastorais, pastores e líderes, todos os líderes, que nós vamos ter uma reunião sábado às 15 horas, tá bom? Só lembrando, para você não esquecer, está marcado, vamos fazer, vamos estar aqui reunidos. Tem muitas coisas para resolver. Nós temos um ano muito intenso pela frente e nós vamos estar preparados, né? Enquanto isso, tinha mais alguma coisa que eu estava falando, não me lembro o que é, mas enquanto vocês veem os avisos, você prepara ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta de gratidão a Deus. Aqui a gente não fica muito falando sobre isso. A gente entende que cada cristão entende, é obediente, é fiel, é leal a Deus, é agradecido ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida, né? Então, hoje nós vamos trazer essa oferta ao Senhor de gratidão, de louvor ao seu nome, porque minha oferta glorifica a Deus, a minha oferta adora a Deus, é parte da minha adoração a Deus levar a minha oferta quando vou no culto, ou dar a minha oferta ao Senhor. Durante a semana, esses envelopes que você tem aí, neles tem um QR Code. Se você levar, você pode fazer sua oferta também por esse QR Code que está aí, tá bom? Enquanto você se prepara, nós vamos ver nossos avisos. Oi, tudo bem? Eu me chamo Sara e nós, como igreja, ficamos muito felizes em te receber em nossos cultos de celebração. Esperamos te ver mais vezes. Por isso, fique atento ao nosso CC News e acompanhe a programação do mês de novembro. Ei! Você mesmo. Você que é jovem e adolescente, no dia 8/11 teremos o nosso Culto Connect. Acreditamos que Deus está fazendo algo tremendo na nossa geração e queremos continuar clamando pela presença dele. Vai ser um tempo de muito louvor, palavra e oração. A sua presença é muito importante, então pegue a sua Bíblia e não fique de fora. Vem! Que nesse mês de novembro possamos viver tudo o que Deus tem planejado para nós. Por isso, não deixe de participar dos nossos eventos. Os cultos de celebração acontecem todos os domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Os nossos cultos de cura e libertação acontecem todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui e que Deus te abençoe. Amém. Muito bem. Quero dizer para vocês que nos visitam hoje, que vocês podem contar conosco. Em qualquer situação, nós estamos aqui como igreja, oferecemos apoio a você e sua família, e o que nós pudermos, se há necessidades, procurem-nos. Se nós pudermos, com certeza, nós queremos poder ajudá-lo em alguma situação, alguma necessidade, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos terminar louvando ao Senhor e trazendo ao Senhor nossos dias, nossas ofertas. Espero vocês no domingo. Nosso culto começa às 10 da manhã e também às 18 horas. Também temos nosso culto à tarde às 18 horas. Você sempre vai ser bem-vindo. Vamos terminar louvando ao Senhor.